Começando a melhorar, hein? Tô gostando do coro. Esse belo dia 4. Cara, 3 meses, né? Acabou as aulas, né? Absurdo. Meu Deus, começou. Tem que agilizar, tem que agilizar. Agora. Olha só. Saudade. Nessa assistência de matemática, nós vamos começar com uma ideia bem legal aqui de números complexos. Vamos revisar uma parte importante de números complexos, né? Geralmente a gente diz que a origem dos números complexos se deu de fato na matemática com a ideia da raiz quadrada do número negativo, né? Mas essa história da raiz quadrada do negativo, ela é a continuação, porque foi com a ideia de equações de terceiro grau aqui na matemática surgiu a ideia de raízes imaginárias. Porque o teorema fundamental da álgebra diz que o número de raízes de uma equação é o grau da equação. Então a equação de segundo grau tem que ter 2 raízes, então a equação de terceiro grau tem que ter 3 raízes. E o pessoal tinha uma equação de terceiro grau famosa lá que ninguém achava a terceira raiz, só 2. Até que o cara, ó, se pensar daquele jeito que eu já avisei, pensar no número imaginário, a terceira raiz aparece. Só depois dessa prova, digamos assim, que os números imaginários tinham uma função, é que a galera começou a aceitar que a raiz de menos 1 é i, que é a unidade dos números. O dispositivo de Diogo-Finn também é usado para as raízes. Tem várias técnicas, né? O problema é que o dispositivo de Diogo-Finn não vai aparecer as imaginárias, acredito eu. Não tem lembrança. É de polinômio. A gente divide, diminui o grau do polinômio, acha a raiz do outro. Mas o dispositivo de Diogo-Finn, eu não sei se ele vai incluir a raiz imaginária no dispositivo. Eu nunca gostei de usar muito ele. Mas interessante, depois a gente vai analisar isso com mais calma. Mas olha só que interessante. Quer dizer que o número que contém aí é chamado de imaginário. Só que eles pensaram, e se o número tiver uma parte real e uma parte imaginária? Né? Para representar esse número, que aí ganha o nome de número complexo, a gente usa o plano Argand-Gauss. Já chegaram nessa parte? Aqui é o número real, não é isso? E aqui é a parte imaginária. Ou seja, um ponto, que daí não é mais chamado ponto, é chamado afixo, né? Nesse plano Argand-Gauss, vai determinar esse número complexo. Então, de maneira genérica, vamos imaginar um número na forma A mais BI, que é a fórmula clássica do número complexo, não é isso? Onde essa é a parte real, essa é a parte imaginária. No plano Argand-Gauss ele apareceria como afixo, como aquele pontinho ali. E esse cara que sai do centro e vai até aquele ponto, esse tamanho seria chamado de módulo, não é isso? Para a gente transformar um número complexo na sua forma clássica para a sua forma polar, que é o que a gente vai precisar nessa questão, pode ver? A gente imagina então que isso aqui vale R, que é o tamanho, o módulo dele, ou Z, né? Pode chamar de Z. Esse aqui é um ângulo θ. Usando um pouquinho de trigonometria, já que aqui formou-se um triângulo retângulo, eu posso dizer que o seno de θ é o cateto oposto, que é o B, né? Sobre a hipotenusa. Quer dizer que o B, ou seja, a parte imaginária, fica sendo Z vezes seno de θ. Aplicando o cosseno naquele simples triângulo, fica que o cateto adjacente A sobre a hipotenusa Z, isso me prova então que a parte real desse número pode ser encontrada pelo seu módulo, o tamanho, vezes cosseno de Z. Igualando, substituindo esses valores ali, eu encontraria Z cosseno θ mais Z seno θi. Tudo bem? E colocando Z em evidência, cosseno θ mais seno θi, que é a forma polar do número complexo. Tudo bem? Acredito que a partir dessa revisão, a nossa questãozinha aqui vai ficar tranquila. Vamos ver se é verdade. Não custa lembrar que quando eu pego um número e escrevo ele dessa forma, ó, eu chamo de conjugado, né? Certo? Números complexos conjugados têm uma série de características importantes, inclusive aquela que tu determinou. É uma característica que sempre vai acontecer. Agora sim, vamos à questão depois dessa breve revisão. Lá na página 53, a questão 26, estamos falando do volume 5, ela falava o seguinte: considere o número complexo Z igual a 1 mais BI. Legal, a parte real eu conheço, a parte imaginária não. Se W é igual a Z
estado de Z, ou seja, subtraindo o Z com a parte imaginária com o sinal trocado, né, que é o conjugado, a forma trigonométrica de W é, o W assume a seguinte forma, ó, 2 cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Então, B é igual, show de bola. Olha, eu acho até que veio de brinde essa revisão de polar. Acho que não tinha que ter, não chegaria a precisar revisar a ideia de polar. Não seria necessário. Mas vamos lá. Primeiro, pessoal, se ele está afirmando que o W é esse Z menos o seu conjugado, nós podemos achar que é esse W, ou pelo menos parte dele. O Z é 1 mais BI menos o conjugado é a parte real igual e a parte imaginária com sinal trocado. Então esse Z vai ficar 1 mais BI menos 1, menos com menos, mais BI. 1 mais 1 com menos 1 que se eliminam. Então fica BI mais BI, 2BI. Sempre vai acontecer isso. Sempre que tu subtrair um número complexo do seu conjugado, a resposta vai ser o dobro da parte imaginária, do módulo de um deles, né? Tanto faz qual. Certo? Ótimo. Só que ele me garantiu que isso na forma polar tem essa característica aqui, não é? Mas espera aí. Na forma polar, se eu quiser voltar para a forma anterior, vocês concordam que se eu fizer os chuveirinhos e eu souber o ângulo, eu já obtenho de cara a forma, né? Então é isso que eu vou fazer, eu vou transformar essa forma polar do W na forma normal, na forma clássica, fazendo distributiva. Quanto é que é o cosseno de 90? 0, né? Círculo trigonométrico, lembra? Círculo trigonométrico, sem somo, com somo, aqui é 90 graus, que é π sobre 2. Quando o ponteiro está aqui, no eixo do seno, o cosseno vale 0. Certo? Cosseno de 90 é 0, então vai ficar 2 vezes 0 mais 2 vezes seno de 90. 2 vezes I vezes 1 é I, né? 2 vezes I, 2I. Então ficou 0 mais 2I. O W tem esse formato aqui, ó, 2I. Mas quem é o W? 2BI. Já que W é igual a W, 2BI tem que ser igual a 2I. O I elimina com I, está multiplicando, passa. O B tem que ser igual a 1. Para ser verdade o que ele disse. Beleza? Letra B. Letra B. Então era isso, ó, cara. Tu chegou na trave. Era só perceber que na forma polar, se tu fizesse o chuveirinho, tu ia encontrar a forma clássica dele. E aí poderias igualar essas duas formas para descobrir quanto é que era o B. Foi na trave, cara. Gostei de ver. Vamos para a próxima.